Em Toma, com o sugestivo subtítulo Cada Macaco no Seu Galho. A narrativa se desenvolve como um retrato denso e irônico das relações humanas em um ambiente onde ordem e desordem convivem de maneira quase inseparável, criando um universo em que os personagens tentam desesperadamente definir limites e territórios emocionais, enquanto o cotidiano insiste em dissolver qualquer tentativa de estabilidade e desde a sequência inicial o filme estabelece um tom que mistura observação social com humor sutil e um olhar quase melancólico sobre a vida comum, apresentando um protagonista que se move por espaços urbanos e domésticos, carregando consigo a sensação de que pertence a muitos lugares e ao mesmo tempo nenhum, e essa ambiguidade se torna um motor dramático da história que acompanha suas tentativas de reorganizar a própria existência em meio a encontros inesperados, conflitos familiares e situações que beiram o absurdo mas que nunca se afastam totalmente da realidade reconhecível, e é justamente nessa proximidade com o cotidiano que a obra encontra sua força, permitindo que o espectador se identifique com as pequenas frustrações e os momentos de revelação que marcam a jornada do personagem principal, enquanto ele se depara com figuras que representam diferentes formas de adaptação ou resistência às normas sociais, e cada interação se torna um espelho que reflete não apenas as escolhas do protagonista, mas também as contradições de um mundo em que todos parecem buscar um galho seguro para se equilibrar, ainda que esse galho seja instável ou temporário. Ao longo do desenvolvimento narrativo, a direção opta por um ritmo que privilegia a construção da atmosfera e a observação minuciosa de gestos e silêncios, permitindo que cenas aparentemente banais ganhem uma dimensão simbólica e emocional que se acumula gradualmente e que convida o espectador a prestar atenção aos detalhes, como a maneira como a câmara se posiciona em relação aos personagens ou como a iluminação transforma espaços comuns em cenários carregados de significado, e a trilha sonora surge de forma discreta, quase como um eco das emoções contidas, reforçando a sensação de que cada momento vivido pelos personagens possui uma camada invisível de tensão e expectativa, e à medida que a trama avança o filme constrói paralelos entre a busca individual do protagonista por pertencimento e as histórias paralelas de personagens secundários que orbitam ao seu redor, cada um deles tentando à sua maneira encontrar um lugar onde possam existir com alguma forma de coerência interna, e essa multiplicidade de trajetórias cria uma rede narrativa que sugere que a ideia de colocar cada macaco no seu galho é menos uma solução e mais uma metáfora para o esforço constante de equilibrar desejos pessoais e pressões externas em um mundo que raramente oferece respostas claras, e o roteiro explora essa tensão com diálogos que oscilam entre o humor e a introspeção, permitindo que as palavras revelem tanto quanto escondem e criando um jogo de subtexto que enriquece a experiência do espectador e amplia o alcance temático da obra, enquanto a montagem costura as diferentes linhas narrativas com fluidez, evitando rupturas bruscas e mantendo uma sensação de continuidade que espelha a própria experiência de viver em um ambiente onde eventos se sobrepõem e se influenciam mutuamente, e a performance do elenco contribui de forma decisiva para a construção desse universo, com interpretações que evitam caricaturas e apostam em nuances emocionais que se revelam lentamente, permitindo que cada personagem se torne uma presença complexa e reconhecível, e que suas escolhas e hesitações adquiram peso dramático mesmo quando se manifestam em ações aparentemente simples. E ao se aproximar do clímax, o filme intensifica o contraste entre a necessidade de ordem e a inevitabilidade do caos, apresentando situações em que o protagonista precisa confrontar não apenas as expectativas alheias, mas também as próprias ilusões sobre quem é e sobre o lugar que deseja ocupar no mundo, e essas confrontações não são apresentadas como momentos de epifania clara, mas como processos graduais de percepção que se acumulam ao longo do tempo e que refletem a natureza muitas vezes ambígua do crescimento pessoal. E ao chegar ao desfecho, a narrativa opta por uma resolução aberta que reforça a ideia de que a busca por um galho próprio é contínua e que a identidade se constrói a partir de ajustes constantes e negociações internas e externas, deixando no ar a sensação de que o verdadeiro sentido da história reside não na conquista de uma posição fixa, mas na aceitação da instabilidade como parte essencial da experiência humana. E essa escolha narrativa convida o espectador a revisitar mentalmente as cenas e diálogos em busca de novas interpretações, percebendo como o filme constrói um comentário sensível e multifacetado sobre pertencimento, adaptação e a eterna tentativa de encontrar equilíbrio em um mundo que se transforma a cada instante. E ao fazer isso, Toma se afirma como uma obra que transcende o retrato de situações específicas para oferecer uma reflexão ampla sobre a condição humana, utilizando humor, observação e uma estética cuidadosamente elaborada para criar uma experiência que permanece na memória muito depois do término da projeção e que convida a múltiplas revisões e leituras, mostrando que a verdadeira força do filme está na capacidade de transformar o cotidiano em um espaço de questionamento e descoberta onde cada
personagem e cada cena se tornam peças de um mosaico que reflete as complexidades de viver em sociedade e de buscar um lugar que possamos chamar de nosso mesmo quando esse lugar se revela provisório e mutável.